Tove, boa noite a todos. É com muita alegria que começamos mais um programa Hatshuvá, apresentado por mim, Gabriel, e também pelo rabino da nossa sinagoga, da nossa congregação, o Rav Yosef, que já eu passo a palavra para ele saudar você que está nos assistindo e também introduzir um pouco sobre o tema de hoje. Tema esse, inclusive, que eu não sei se eu posso usar o termo polêmico, talvez? Acho que não. Poderia dar um spoiler aqui, mas eu vou deixar para daqui a pouco, porque o assunto está muito bom, tem muita coisa para ser falada. Então eu já peço que você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações. É muito importante que o sino esteja ativado para que você receba a notificação que todos os vídeos forem postados, receba a notificação do programa Hatshuvá quando for iniciado, e também que nos siga no Instagram, Beit Shalom _ Congregação Israelita Beit Shalom. Porque todos os dias nós movimentamos os stories do Instagram e também colocamos caixas de pergunta lá. Então, muito do que vai ser falado aqui também tem perguntas que foram mandadas para nós durante a semana. Então, não esqueça de nos acompanhar no YouTube e também no Instagram. Foi falado no programa passado sobre o curso Techuvá. E muita gente ficou com dúvida sobre o curso, pediram informações no direct do Instagram, mandaram na nossa pergunta, na nossa caixinha, mandaram sobre o curso. E nós deixamos na descrição do vídeo todos os detalhes para você que quer conhecer o nosso curso Techuvá, para você que quer adquirir esse curso. Inclusive, se você que nos assiste agora já está fazendo o curso, quiser deixar aqui nos comentários o que você tem achado, qual tem sido a sua experiência, o que você tem aprendido, né, o que foi desconstruído com esse curso, eu creio que vai ser de muito valor para quem ainda não adquiriu e quer conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo. O que eu digo se você já tem aprendido tanto com os nossos pequenos posts do Instagram, com os nossos pequenos vídeos do YouTube, imagina com um curso Techuvá, que vai ter ali horas de aulas com o nosso rabino, e uma plataforma que está sendo atualizada constantemente com novas aulas, com novos conteúdos. Então, se você quer aprender mais sobre o judaísmo, ou não só aprender, mas viver o judaísmo de fato, na prática, adquira o nosso curso, está aqui na descrição, né? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui nos comentários, que a direção vai respondendo você aos poucos. E eu peço também que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você fizer isso, eu já quero fazer um trato aqui agora, que você mande nos comentários um emoji de lâmpada, simbolizando que você está espalhando a luz da Torá para o máximo de pessoas que você conhece. Outro ponto é que o programa Hatshuvá, ele é oferecido pela nossa congregação. Então, se você deseja fazer algum tipo de contribuição, os dados estão na descrição do vídeo também. Baruch Hashem. Acredito que estes são os recados e podemos começar o tema. Shalom, shalom, Rabi. Boa noite, tudo bem com o senhor? Shalom, shalom, Gabriel. Boa noite. É um prazer estar com todos aqui novamente. Agradeço ao Hashem por essa oportunidade, né? E pela sinagoga que nós fazemos parte, por acreditar nesse projeto e viabilizar para que nós estejamos aqui desenvolvendo esses temas e essas pautas que vão ser tratadas aqui nessa noite. Baruch Hashem. Então, para darmos início ao programa de hoje, queria começar com uma pergunta, e o senhor poderia discorrer com relação a essa pergunta. Quem é Mashiach e a quem nós devemos adorar? Um ótimo tema, uma ótima pergunta, e eu já quero aqui de antemão deixar claro que o nosso intuito aqui analisar o que o texto da Escritura Sagrada nos traz, tá? Nós sabemos que a questão messiânica, né, a promessa de Mashiach, é uma promessa que foi feita para Am Israel, para o povo de Israel. Então, quando nós vamos falar de Messias, nós precisamos entender dentro do contexto judaico, que é o contexto no qual essas promessas foram feitas. Precisa ficar claro que toda a Sagrada Escritura foi dada ao povo de Israel, foi escrita pelo povo de Israel, para o povo de Israel, com diversas promessas para o povo de Israel.
dentre essas muitas promessas, a que nós consideramos a maior de todas, que é a promessa de Mashiach, né, de um ungido que viria da casa de Davi, e ele traria a paz eterna e a redenção plena para o povo de Israel. Então, a promessa de Mashiach é uma promessa para o povo de Israel. Obviamente que não somente para o povo de Israel. Dentro da Torá, dentro dos profetas, a gente sabe que as nações elas seriam alcançadas, mas primeiramente para o povo de Israel. E aí, quando nós vamos falar um pouquinho então sobre quem é o Mashiach, Yeshua, nós precisamos ver o que as pessoas que andaram diretamente com ele diziam a respeito dele, né? Nós temos vários textos no que nós chamamos de Brit Hadashah, conhecido popularmente como Novo Testamento, né? Mas nós chamamos de Brit Hadashah, que é renovação da aliança, né? E dentro da Brit Hadashah nós temos Maseh Shelihim, que seria Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 38, o 42 e o 43, que um dos principais Shaliach de Yeshua, Shaliach seria missionário, traduzido como apóstolo, ele vai dizer a respeito de Yeshua, e ele vai dizer assim, ó, dando a descrição, né, sobre o Mashiach Yeshua, ele diz: como Deus ungiu a Yeshua Hanotzeri com Ruach e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nesse primeiro versículo já fica muito claro que todas as coisas a qual Yeshua fez, todas as coisas a qual Yeshua operou, é porque a Kadosh Baruch Hu, o santo, bendito seja ele, o Deus criador dos céus e da terra, era com Yeshua. Por isso ele operava esses sinais, essas maravilhas e esses prodígios. E no verso 42, Kefa vai dizer assim: e nos mandou ensinar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E o 43 diz: e a isso dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, veja que está muito claro para Kefa que a Torá e os profetas dão testemunho de Yeshua. E o próprio Mashiach, em um outro texto, quando ele está discutindo, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vocês procuram ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Toda a Escritura Sagrada, toda a Torá, o Tanar, né, os profetas, dão testemunho de Mashiach, sobre a obra de Mashiach, as promessas feitas a respeito de Mashiach. Agora o ponto é: eu preciso crer em Yeshua conforme a Escritura Sagrada diz que eu deva crer. E o texto aqui, quando Kefa está fazendo esse discurso, ele diz assim, ó: e a isso dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que nele creem como o quê? Como Mashiach. Então, nós temos que crer em Yeshua como Mashiach, como o ungido de Akadosh Baruch Hu. E aí, o ponto aqui é: nós precisamos então ouvir os ensinos de Yeshua. Esses ensinos, eles estão descritos na Brit Hadashah, no relato dos seus talmidim, dos seus discípulos, dos seus shalihim, dos seus apóstolos, missionários, e é muito importante as coisas que Yeshua fala para que a gente possa ter entendimento de quem é Mashiach e entender o papel do Mashiach. Eu gostaria de ver um texto com você, Gabriel, de Yohanan, João, o capítulo de número 4, o verso de número 21. E se for possível, eu gostaria que você fizesse a leitura para a gente examinar aqui, só para dar um pano de fundo para que todos entendam. Yeshua está conversando com uma mulher samaritana. E para você entender esse diálogo, eu preciso aqui talvez dar um pano de fundo para você entender quem são os samaritanos.
Os samaritanos, eles são o povo de Israel, fazem parte do povo de Israel. Porém, 12 tribos entraram na Eretz Israel, na terra de Israel, e houve um momento que essas tribos se separaram. Então, nós tivemos o período dos juízes, Israel era um povo só. Nós tivemos o período da monarquia, e nesse período da monarquia, nós tivemos 3 reis que reinaram sobre Israel unido: Shaul, Davi e Shlomo, filho de Davi. Só que quando nós chegamos em Shlomo, ele vai fazer algumas coisas que são contrárias à vontade de Akadosh Baruch Hu, e por causa disso, o reino de Shlomo vai ser rasgado, e uma parte desse reino vai ser dado a um dos servos de Shlomo HaMelech. E aí nós sabemos que o filho de Shlomo, ele é conhecido na tradução como Roboão, ele, assim que assume o trono, ele aumenta a carga tributária, e por causa desse aumento da carga tributária, há uma ruptura. 10 tribos das 12 vão romper os laços com Roboão e vão colocar Jeroboão como rei. Então, Jeroboão vai reinar sobre 10 tribos e Roboão vai reinar sobre 2 tribos. Quem são essas 2 tribos? É a tribo de Judá e a tribo de Binyamin. Então, Yehudá e Binyamin ficam ali com Roboão, o descendente de Davi HaMelech, e as outras 10 tribos, elas vão ficar com Jeroboão. Jeroboão, ele é da casa de José, especificamente da linhagem de Efraim. E o que vai acontecer é que esses efraimitas, essas 10 tribos, quando eles vão passar pelo cativeiro assírio, eles vão voltar com um certo nível de assimilação, e vai ter ali uma cisão, né, entre as 2 casas, né, a casa de Israel e a casa de Judá, né, a casa de Efraim e a casa de Judá. E o que vai acontecer agora é que judeu não comunica com samaritano, porque é uma rixa, né, de território, uma série de questões. Então essa mulher, ela se espanta de ver Yeshua, um judeu, conversando com ela, que é uma mulher samaritana. Porém, no próprio texto de Yohanan, João capítulo 4, a mulher vai dizer sobre o poço, ela disse assim, nosso pai Yaakov cavou esse poço. Então aquela mulher, ela é filha de quem? Ela é filha de Yaakov, é filha de Israel, faz parte das 12 tribos de Israel. E a grande questão é que os judeus, eles diziam que o local da adoração era em Jerusalém, no Monte do Templo, onde estava o Beit HaMikdash, a Casa da Santidade. E os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim. Então, o local de adoração para o samaritano é no Monte Gerizim, e o local de adoração para o judeu é no Monte do Templo, onde ficava o Beit HaMikdash. Esse é o contexto dessa conversa, dessa discussão. E aí eu queria que você lesse para que a gente entenda o contexto de adoração, porque esse é o diálogo, né? Vocês, judeus, dizem que é no templo, nossos pais, os samaritanos, dizem que é no monte, aonde que nós devemos adorar. E a quem nós devemos adorar, vai ficar muito claro nesse diálogo. Eu gostaria que você lesse para nós. Baruch Hashem, quem quiser acompanhar, então, João 4, versículo 21. Disse-lhe Yeshua, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, o primeiro ponto aqui que eu já preciso fazer um parêntese antes de nós continuarmos a leitura. Yeshua está dizendo que vai chegar o momento que nem no monte e nem em Jerusalém adoraremos ao Pai. Então ele já está dizendo quem deve ser adorado: o Pai. O Pai. Akadosh Baruch Hu, o Criador, o Santo, bendito seja Ele. Mas nós vamos continuar e ele vai chamar a atenção dessa mulher, dessa israelita. Ele vai chamar a atenção dela, e olha o que ele vai dizer no verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o próprio Mashiach, Yeshua, ele está dizendo assim para essa mulher samaritana: vocês adoram sem saber. Vocês adoram o que não sabem. E Yeshua não está dizendo assim, eu adoro o que eu sei.
ou o que eu conheço. Ele vai dizer nós. Então ele está colocando dentro desse nós, os judeus. Então o que ele está dizendo? Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Ou seja, nós sabemos o que nós adoramos, quem nós adoramos. E ele se inclui dentro desse nós. Porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Mashiach viria, né, da tribo de Yehudá, da linhagem de Judá, da casa real de Davi Habeler, que é da tribo de Yehudá. Então, a salvação, né, viria do povo judeu. Mas continua para nós o verso 23. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui a gente então já tem um outro ponto, né? Eu vou fazer só uma interrupção antes de você terminar o verso 23. É que ele está dizendo que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores. Se o Mashiach está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, o que eu subentendo nessa sentença? Que haverão falsos adoradores. Mas falsos no sentido de que a pessoa faz uma falsidade? Não. Ele está dizendo no sentido de que quando a pessoa não sabe o que adorar, como adorar, ela se torna um falso adorador, porque ela adora aquilo que ela não conhece. E continua o texto, por favor. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, quem está procurando adoração é a Kadosh Baruch Hu. É o santo, bendito seja ele, o Criador dos céus e da terra. E quem está ensinando isso? Yeshua HaMashiach. Então, Yeshua está ensinando que o Pai precisa ser adorado e o Pai procura os verdadeiros adoradores. E continua. 24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Pode continuar. A mulher disse-lhe: eu sei que o Mashiach, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora, olha que interessante. Eu disse para vocês que a promessa de Mashiach era uma promessa para todo o povo de Israel. Essa mulher é uma samaritana, mas você vê que ela conhece as promessas a respeito da vinda de Mashiach. Sim. E ela está esperando Mashiach. E aqui, no verso 26, Yeshua disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou o quê? Mashiach. Então, no diálogo, essa mulher está dizendo assim: eu estou confusa, eu não sei como adorar, eu não sei quem adorar, eu quero me aproximar de Akadosh Baruch Hu, mas eu não sei como. Os nossos pais, os samaritanos, estão dizendo que é aqui no Monte Gerizim, vocês judeus estão dizendo que é em Jerusalém, mas eu quero adorar, mas eu não sei como. Eu estou confusa, eu preciso de instrução, mas eu sei que quando Mashiach chegar, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aí Yeshua vai dizer: sou eu que falo com você, eu sou Mashiach. Só que antes dele declarar que é Mashiach, ele já deu para essa mulher a instrução e o ensinamento de como devemos adorar. Primeira coisa, devemos adorar ao Pai. Segunda coisa, devemos adorar em espírito e em verdade. E quem está nos dizendo isso é o próprio Yeshua. Então, nós vemos aqui nesse diálogo que se Yeshua fosse para ser adorado, ele mesmo diria aqui: mulher, eu vou te ensinar, eu sou Yeshua, eu sou Mashiach, e você tem que adorar a mim. Mas não é isso que está sendo dito. Ele está ensinando quem nós devemos adorar. Então nós devemos adorar o Pai, pelas palavras do próprio Mashiach, que veio nos ensinar todas as coisas, tudo o que nós precisamos saber. E aí talvez a maior parte das pessoas que estão nos assistindo ou que vão assistir depois, todas as pessoas que se aproximam de Akadosh Baruch Hu, do santo bendito seja ele, de Deus, por intermédio de Yeshua como Mashiach, ela se aproxima porque ela teve um chamado para fazer uma teshuvá. Só que eu tenho certeza que, por mais que servir a Akadosh Baruch Hu nos traga bênçãos nessa vida, isso tudo é pouco comparado às bênçãos do mundo vindouro. Então, o principal motivo pelo qual nós servimos a Akadosh Baruch Hu é porque nós desejamos a vida eterna, né? O mundo vindouro, o Olam Rabá. Então, é isso que nós desejamos, é isso que nós almejamos. E aí, então, tem um texto de Yohanan, João 17,
que o próprio Mashiach, ele vai dizer do que depende e em que consiste a vida eterna. Porque talvez a pessoa pensa que a vida eterna depende de frequentar uma determinada instituição religiosa, ou a vida eterna depende de determinados dogmas. Às vezes as pessoas nos procuram e falam assim: Rabi, qual que é o dogma aí da sinagoga que o senhor faz parte? Qual que é a regra de fé? Gente, a nossa regra de fé é Torá, a nossa regra de fé é Tanar, a nossa regra de fé é Brit Hadashah. Qualquer outra coisa que nós criarmos ou desenvolvermos serão dogmas humanos. E nós não estamos debaixo de ordenanças humanas ou dogmas humanos. Nós estamos debaixo da autoridade da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é quem legisla sobre a nossa conduta, sobre a nossa emuná, sobre a nossa fé. Agora, olha só, Yohanan 17, João 17, o verso 3, Gabriel, por gentileza, leia para nós. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Veja que o próprio Mashiach, Yeshua, ele está dizendo assim: a vida eterna consiste nisso. Sim. No quê? Que reconheçam a ti. Ele não está dizendo a mim. Amém. Consegue compreender, você que está me assistindo? Eu sei que nós estamos aqui tratando de dogmas milenares. São quase 2 milênios de dogmas em cima de dogmas, ensina de doutrinas. Mas veja que o texto bíblico ele é muito claro. Yeshua está dizendo aqui: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Ele está apontando para alguém, não para si. Ele não está dizendo que conheçam a mim. Não, ele está dizendo: a vida eterna é essa, que reconheçam a ti só e mais ninguém, por único Deus verdadeiro. Então, vírgula, e a Yeshua, o ungido, o teu enviado. É isso que está escrito aqui. Então, Yeshua está dizendo assim: a vida eterna consiste nisso. No que consiste a vida eterna, Gabriel? Que reconheçamos a Deus como único Deus verdadeiro. E que reconheçamos que Yeshua é o ungido, é o enviado, que veio enviado por Akadosh Baruch Hu para cumprir o papel de Mashiach. Mas, em momento algum aqui, Yeshua está se colocando em pé de igualdade com Akadosh Baruch Hu, Haz Veshalom, Deus nos livre. Yeshua nunca fez isso, nunca disse isso. Ele está dizendo que a vida eterna consiste disso. De quê? De reconhecermos que é a máxima da fé judaica. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem Echad, Hashem é um. Ele não é composto por 2, 3, 4, 5. Hashem é um, Echad. Né? Então, Yeshua está reforçando o monoteísmo. Yeshua está trazendo clareza sobre o monoteísmo israelita, o monoteísmo judaico. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, o enviado. E nós não temos problema nenhum com relação a isso. Às vezes as pessoas dizem assim, e já me perguntaram muito isso: por que os judeus não creem no Mashiach? Por que os judeus não aceitam o Mashiach? A forma com a qual o Mashiach é apresentado pelos não-judeus para os judeus é uma forma que impossibilita o nosso povo de reconhecer Yeshua como Mashiach. Sim. Porque ele é apresentado como uma divindade, ele é apresentado como a segunda pessoa de uma divindade, ele é apresentado como alguém que anulou a Torá, ele é apresentado como alguém que anulou o sagrado dia de Shabat, que foi dado por Akadosh Baruch Hu desde o princípio. Então, a forma com a qual Yeshua, pelo dogma religioso, é apresentado, impossibilita o nosso povo de reconhecer Yeshua como Mashiach. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é Yeshua precisa ser vestido novamente com a sua roupagem judaica. Yeshua precisa ser vestido novamente com os ensinos judaicos.
Yeshua precisa novamente ser vestido com a roupagem rabínica. Yeshua, ele era rabino, chamado de rabino, de mestre. Ele frequentava a sinagoga. Yeshua frequentava a sinagoga no dia de Shabat. Cumpria a Torá, guardava Shabat, comia kasher. Então, é necessário que Yeshua seja apresentado na sua verdadeira roupagem, para que nós possamos ter a vinda gloriosa de Mashiach, que seria o retorno glorioso de Yeshua como rei da casa de Davi, para reinar e trazer redenção e shalom para toda a criação. Existem outros textos, né? E esse texto é muito interessante, porque é um texto que nós vamos ver em Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Yeshua, ele é conduzido, aqui o contexto é quando ele começa o seu ministério, ele vai ser testado. Então ele cuidava ter aproximadamente 30 anos e ele jejuou 40 dias e 40 noites, né, no deserto da Judéia, e o tentador, Hassatã, ele aparece para tentar Yeshua. E o que é interessante é que nós vamos ver nesse diálogo da tentação, e esse diálogo tanto Matitiahu quanto nos demais escritos da Bessorá, nós temos esse relato. Mas eu gostaria que você lesse para nós, para que a gente possa acompanhar, Gabriel, por favor. Mateus 4, versículo 8, para quem estiver acompanhando junto conosco aqui. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui a primeira coisa aqui que fica muito interessante, imagina que dentro desse conceito, né, onde Yeshua, o ungido, Yeshua, o Mashiach, se ele fosse no sentido que ele é apresentado como uma segunda pessoa da divindade, faz sentido Hassatã tentar a própria divindade? Isso é coerente? Não. É lógico? É racional? Não é. Né? Então, o próprio texto aqui, se a gente analisar e ler o texto, a gente vê que Yeshua é Mashiach, é um homem ungido, nele habitava a plenitude da divindade, nós cremos nisso, né? Mas é um homem. E o que é interessante é que o verso 9 vai ser feita uma proposta. A proposta que vai ser feita é: e disse-lhe, quem está dizendo aqui? O tentador, Hassatã. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Faz sentido a criatura pedir adoração para o Criador? Não. Não tem sentido algum, isso não é possível. Isso não é possível. Então, obviamente que Yeshua aqui, ele está como um homem. E Hassatã o tenta como homem. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí o que é interessante é a resposta que Mashiach vai dar a Yeshua. Então disse-lhe Yeshua: vai-te, o verso 10, né? Vai-te, Hassatã, porque está escrito. Então, primeira coisa, o que ele está citando? A Sagrada Torá. Sagrada Torá. Ele está dizendo assim: está escrito, a Hashem, teu Deus, adorarás, e somente a Ele servirás. O próprio Mashiach, Yeshua, ele está dizendo aqui, está escrito. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar aqui hoje desse programa é: balize a sua fé somente pelo que está escrito. Porque no dia do juízo, quando nós e todos os homens, todos os seres humanos estarão diante de Akadosh Baruch Hu para serem julgados pelo que fizeram com o corpo nessa vida. E quando nós estivermos diante do juízo para sermos julgados, nós vamos ser julgados não pelo que acreditávamos, pelo que fomos ensinados. Nós vamos ser julgados pelas coisas que estão escritas. Nós vamos ser julgados pelos textos da Sagrada Torá, dos profetas, da Brit Hadashah, toda a base do tribunal celestial que será montado para um julgamento, será a Sagrada Torá. E ele está dizendo assim, porque está escrito. E aí eu preciso então procurar onde que está escrito isso que Yeshua está citando. Somente a Hashem, teu Deus,
adorarás e só a Ele servirás. Qual foi a base que Yeshua usou para citar esse texto, repreendendo o adversário no que diz a adoração? Devarim. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele citou o quê? Devarim. Leia para nós, Gabriel, o que está escrito em Devarim. 6 versículo 13, para quem quiser acompanhar. Hashem teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E tem também Devarim, Deuteronômio 10, o verso 20, está escrito o quê? Hashem teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, veja que Yeshua, ele está obedecendo Torá no sentido de que somente a Kadosh Baruch Hu, somente ao Yod Re com Vav Re, que é a forma com a qual o nome de Akadosh Baruch Hu é escrito, somente a Ele nós devemos temer, somente a Ele nós devemos servir, somente a Ele nós devemos adorar. Agora, é muito interessante, porque no livro do Apocalipse, na revelação que Yohanan vai ter, no capítulo 14, nós vamos ter um texto que é muito interessante, mas antes de nós lermos esse texto de Apocalipse, capítulo 14, para que a gente possa discutir aqui um pouquinho, e nós já estamos aí na metade da nossa programação, passou muito rápido, pelo menos a sensação que eu tenho, e nós temos muito ainda aqui para estudar. Então, se você está gostando do conteúdo, se você está acompanhando o conteúdo, está fazendo sentido para você, está fazendo clareza, está acendendo essa luz de entendimento através do texto da Sagrada Torá, comenta aí embaixo, compartilha essa transmissão, manda para pessoas que precisam ser iluminadas, né, com a clareza da Escritura Sagrada. Tem um salmo que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Apocalipse capítulo 14, lê para nós, Gabriel, por favor. E vi outro Malach, Malach seria anjo em hebraico, voar pelo meio do céu, e tinha Bessorá, evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Pode ler o 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhes glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então veja que o que vai acontecer, porque o Bessorá, que seria o Evangelho, a Boa Nova, ela, no nosso entendimento, ao longo dos séculos, ela foi sendo deturpada, essa mensagem original, não o texto, mas a forma com a qual a mensagem é contada. Isso foi sendo deturpado. Mas nós vemos que já foi revelado que no tempo final, e eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo final, o tempo da restauração de todas as coisas, né? O final dos tempos, como muitos conhecem. Nós vemos que no final do tempo, a Bessorá eterna, o Evangelho eterno, vai ser restaurado, com verdades eternas que foram sendo deturpadas ao longo dos séculos, das décadas e dos milênios. E aí o que é muito interessante é que está dizendo assim no verso 7 de Apocalipse 14, dizendo com grande voz, ou seja, gritando, para que todos possam ouvir: temam a Deus, a Kadosh Baruch Hu, deem glória a Deus, a Kadosh Baruch Hu, porque está chegando a hora do seu juízo. E é isso que nós temos que entender. Na hora que o juízo chegar, o que vai ser cobrado de nós no juízo é a quem nós tememos, a quem nós adoramos, a quem nós demos glória. Esse Malach, que está voando com essa Bessorá eterna, com esse Evangelho eterno, está dizendo: temam a Deus. Quem? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é que fez todas essas coisas? Obviamente que se nós formos para o texto da Torá, lá no Bereshit, Sefer Bereshit, o livro do Gênesis, vai estar escrito lá: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a quem nós devemos adorar? A quem nós devemos temer? A quem nós devemos servir? A quem nós devemos reverenciar?
a Kadosh Baruch Hu, ao Santo, bendito seja Ele, que é quem criou os céus, que é quem criou a terra e que é quem criou a fonte das águas. E é muito interessante porque se nós analisarmos todos os textos do Brit Hadashah, eles estão harmônicos com a Torá e com os profetas, com o Tanakh, né, que é conhecido erroneamente como Antigo Testamento, mas nós chamamos em hebraico de Tanakh, né, que é a Torá, os profetas e os escritos. Nós não temos aqui nenhum desencontro doutrinário ou de informações, porque tudo que é mandado na Torá e nos profetas é ratificado, né, reafirmado no Brit Hadashah, nos escritos da Brit Hadashah. E nós estamos aqui em plena harmonia com a regra de fé judaica, né? Shema, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ou seja, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. E nós vamos vendo aqui que os ensinos de Yeshua são harmônicos com essa verdade bíblica, que a visão que Yohanan, João tem no Apocalipse, ela é harmônica com esse princípio da Sagrada Torá. Mas eu queria ver também, porque Shaul HaShaliach, conhecido como o apóstolo Paulo, ele é muito mal entendido, mal interpretado. E eu quero deixar claro aqui para você uma coisa. A Escritura Sagrada, ela não pode deixar de ser harmônica. Ou seja, se houver contradições na Sagrada Escritura, isso mostra um problema. Nós temos um problema. Então, eu não posso ter contradições na Sagrada Escritura. Só que eu preciso levar como base como a revelação de Akadosh Baruch Hu foi sendo dada para a humanidade. Então, primeiro eu tenho a Sagrada Torá, que é o alicerce, é a base, o fundamento. Sobre esse alicerce, nós temos os Nevim, os profetas, e sobre esse alicerce, que é a Torá, e sobre essa construção, que são os Nevim, os profetas, nós temos aí o cumprimento das profecias, que é o que você lê na Bessorá ou no Evangelho. E tudo isso tem que estar harmônico. O alicerce, né, as paredes e a cobertura. Tudo tem que estar harmônico. Não pode haver desarmonia nos textos sagrados. Não pode a Kadosh Baruch Hu, lá na Torá, dizer que somente a Ele eu devo servir, somente a Ele eu devo adorar, e depois nos demais escritos isso mudar. As coisas mudarem, serem alteradas. Isso não pode acontecer. Agora, eu queria que você mostrasse o texto aqui de 2 Coríntios, que Shaul HaShaliach tem muito claro esse entendimento sobre quem é a Kadosh Baruch Hu e quem é Yeshua. E são pessoas distintas e há uma separação. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 2, está escrito o que, Gabriel? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Yeshua HaMashiach. Então veja que ele não está chamando Yeshua de Deus. De Deus. Ele está chamando Yeshua de Senhor. Senhor. E é um título, Senhor, que, ok, Davi Hameler, enquanto reinava, é Senhor. Então, não temos problema quanto a isso. Mas o título de Deus, né, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, vírgula, e da de Yeshua HaMashiach, ou do Senhor Yeshua HaMashiach. O verso 3 é muito interessante porque ele vai fazer uma brahá, né? E nós, sempre que nós vamos falar de Akadosh Baruch Hu, por exemplo, quando você vê eu falando assim, Akadosh Baruch Hu, o que isso significa? Akadosh significa o santo, Baruch Hu, bendito seja. Então, o santo bendito seja. Então, é costume judaico, sempre que nós vamos falar de Akadosh Baruch Hu, falarmos de Hashem, nós fazemos uma brahá. E olha o que ele vai escrever aqui no verso 3. Então ele vai dizer assim, ó, bendito seja o Deus, eu quero que vocês prestem atenção no artigo aqui, o. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor
Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Vocês entenderam? Vamos fazer aqui uma análise na tradução mesmo, no que está escrito em português. Bendito seja o Deus e Pai. De quem? De Yeshua. De Yeshua. Então Yeshua tem um Pai que é o Deus dele, que é a Kadosh Baruch Hu, o Santo, bendito seja ele. Então, Shaul Hachalia está dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Mashiach. E isso aqui está perfeitamente harmônico com a Sagrada Torá, com os profetas, com todos os escritos do Tanar. O que desarmoniza não é o que está no texto. O que desarmoniza é as explicações teológicas que são dadas, sem fundamento nos textos bíblicos. Agora, segundo aos Coríntios também, o capítulo 11, nós vamos de novo ver essa saudação de Shaul Hachalia. Eu queria que o Gabriel lesse para nós, por favor. O Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então veja que ele está usando de novo esse termo, o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Então, eles estão sendo colocados aqui em categorias completamente distintas. Diferentes. E Ras Shalom, Deus nos livre de que algum talmidim de Yeshua tente colocar Yeshua no mesmo padrão de Akadosh Baruch Hu. Ras Shalom, Deus nos livre. Sim. Isso não acontece na Escritura Sagrada. E caso isso acontecesse em algum texto da Brit Hadashah, eu desconfiaria daquele texto. Não da Torá e dos profetas, mas daquele texto. Porque aquele texto ou foi manipulado, mas Haz Shalom, que isso também não ocorreu, né? Então, olha só que coisa interessante. Agora, eu queria analisar aqui também o texto de Yohanan João, capítulo 20, o verso 17, que Yeshua após a ressurreição, né? Então, após a ressurreição, Yeshua ele vai se apresentar diante de Kadosh Baruch Hu. Só que uma mulher vai encontrá-lo e vai ali tentar detê-lo, né? Tá conversando com ele e ele vai fazer essa declaração. Eu queria que o Gabriel lesse para nós também, por favor. Yohanan, João 20, versículo 17. Disse-lhe Yeshua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa interessante. Yeshua, após a ressurreição, ele está dizendo que ele vai subir para o Pai dele, que também é nosso? É nosso Pai. Mas ele continua para o Deus dele, que Deus. também é o nosso Deus. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, você tem que servir o mesmo Deus que Yeshua serve, a Kadosh Baruch Hu, que é o nosso Pai. Então, esse é o ensinamento que Yeshua está trazendo, que Yeshua está dando. Durante todo o tempo que aqui esteve, esse foi o único ensinamento que Yeshua trouxe, que ele nos deu. Tem um outro texto também que vai ficar muito claro essa questão, que é o texto de Matitiahu, Mateus 27, verso 46. E perto da hora nona, exclamou Yeshua em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto também é um texto muito forte, porque nós vemos aqui o Mashiach no madeiro orando, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aqui quando Yeshua, nesse momento de agonia, ele se sente cortado da conexão que ele tem com a Kadosh Baruch Hu, e ele sente essa angústia. Eu não consigo, e Haz Shalom, nem consigo imaginar o que ele deve ter sentido. Mas ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então nós vemos aqui que está muito claro que Yeshua, ele a todo momento se refere a Kadosh Baruch Hu como sendo o Deus dele. Como ele tendo um Deus que é a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Então, Gabriel, fica muito claro para nós que pelos relatos de Yeshua, pelos relatos dos seus shalechim, dos seus enviados, está muito claro quem é
Deus. E quem é Yeshua? Yeshua, ele é o Filho de Deus, ele é o ungido de Deus, ele foi revestido com toda a plenitude da divindade, no sentido de que a Kadosh Baruch Hu preencheu Mashiach, né? Entregou para Mashiach o domínio, o poder, a autoridade, mas foi-lhe entregue, alguém lhe entregou. Tem um outro texto que eu gostaria de ler, e é um texto interessante, que está em Coríntios, capítulo 15, não está nesse resumo que nós fizemos, mas é um texto que acho que é importante nós lermos. Shaul HaShaliach vai falar a respeito da consumação de todas as coisas, quando acontecerá a ressurreição dos mortos, e eu acredito é o motivo pelo qual você procura ser uma pessoa correta, íntegra, justa diante de Akadosh Baruch Hu, porque você tem a esperança da ressurreição dos mortos, né, e da vida eterna. E aí no capítulo 15, ele vai dizer assim no verso 20, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar sobre as ressurreições, e ele vai dizer assim, ó, o verso 23, mas cada um por sua ordem, o Mashiach como a primícia, depois os que são do Mashiach na sua vinda. Então aqui nós vemos que a ressurreição dos mortos acontece com a vinda de Mashiach. Quando ele retorna, acontecerá então a ressurreição dos mortos. E aí o verso de número 24 diz assim, porque depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Verso 25, porque convém que o Mashiach reine até que seja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, ou seja, para a autoridade de Mashiach, claro que está excluso aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que quem é? Akadosh Baruch Hu. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então está muito claro aqui no ensino que Shaul HaShaliach está trazendo, que Mashiach precisa reinar, só que ele vai reinar pela autoridade que a Kadosh Baruch Hu vai dar para Mashiach. E depois de reinar, de vencer todos os adversários, toda a força, todo o principado, toda a potestade, o último adversário, o último que vai ser vencido é a morte. E depois que esse adversário tiver sido vencido, o texto está dizendo que Yeshua vai sujeitar tudo a Deus, ou seja, devolver a criação em harmonia para Kadosh Baruch Hu, e o próprio Mashiach vai se sujeitar a Deus. Então está muito claro aqui o papel de Mashiach, quem é Yeshua, está muito claro a distinção que há entre Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, e o ungido, o rei Mashiach, que para nós, judeus messiânicos, é Yeshua Hanotzeri, Yeshua de Nazaré, tá bom? Quando a gente agora, Gabriel, vai falar sobre a adoração, e eu queria aqui fazer um pequeno intervalo, porque eu vi aqui que nós temos mais 10 minutos de programa, e tem ainda muitos textos aqui que nós poderíamos ler, mas eu acredito que esses textos aqui já foram bem importantes, bem impactantes. Mas eu queria saber aqui com a nossa produção, direção, se o pessoal está interagindo, estão fazendo perguntas, tem questionamentos, porque de repente a gente pode usar esses minutos aqui para tentar pegar as perguntas que foram feitas dentro dos temas que nós aqui já discutimos, já trouxemos aqui, não é? Pelo que o senhor falou, ficou bem entendido com esses versículos que Yeshua, com todo respeito ao Mashiach, é uma criação também. Ele é filho e não de fato o Deus, como algumas pessoas podem interpretar. E tem um versículo em João, que foi até colocado nos comentários aqui como uma contestação,
de que pediram para explicar o João 1, do 1 ao 15 ali, mas os 3 primeiros versículos, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 2 completa: ele estava no princípio com Deus. E o terceiro diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeira coisa, assim, esse texto, para quem está fora do judaísmo, é um texto bem difícil de entender. Para quem está dentro do judaísmo, é um texto bem simples de entender. Primeira coisa, aonde que está escrito aqui Mashiach? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, tá? Depois, vai lá, você vai continuar todo o texto lá, vai falar que o verbo, né, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas quem está aqui no princípio é a palavra, né? O davar, ou o verbo, seja lá como for. Mas o que está escrito aqui em princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Todas as coisas foram feitas pelo verbo. Agora, eu preciso então entender do que Yohanan, e aqui obviamente que ele está num nível, vou assim usar esse termo, bem cabalístico de explicação. Para quem conhece um pouquinho de Kabbalah, e eu não estou dizendo que você deva se aprofundar em conhecimento de Kabbalah, não é isso, mas para quem conhece um pouquinho de Kabbalah, vai saber que a Kabbalah ela tem uma forma de explicar a criação. Então, antes da criação, Akadosh Baruch Hu, e somente Akadosh Baruch Hu, ocupava tudo. Não existia espaço para mais nada. Então, Akadosh Baruch Hu, ele decide criar, por sua vontade, decide criar. E quando ele decide criar, nós temos a explicação que a Kadosh Baruch Hu, ele vai passar por um processo de tzitzum, que é uma autocontração, e essa autocontração ela traz uma grande explosão, e através dessa grande explosão você tem a criação. O que nós precisamos entender é que, como nada existia fora de Akadosh Baruch Hu é tudo, e ele resolve criar, ele precisa entrar num processo de ocultação, e nesse processo de ocultação, aí as coisas passam a vir à existência. Uma das primeiras coisas que a Akadosh Baruch Hu precisa criar para que haja, de fato, uma criação, é a linguagem. Tá? Então, a palavra. Quando você lê a sua Bíblia no português, você não tem essa riqueza de detalhe, não consegue entender. Quando você vai para o hebraico, você consegue entender. No texto do hebraico, no Sefer Bereshit, está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quando os tradutores vão fazer a tradução, eles não sabem o que esse et significa. Então isso não é traduzido. Então é colocado assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no hebraico não é o que está escrito. Está escrito assim: no princípio criou Deus o Aleph Tav e os céus, o Aleph Tav, a terra. Nós sabemos que, assim como no português, a primeira letra do alfabeto é o A. E a última letra é o Z. Então, para você entender, é como se tivesse escrito assim: no princípio criou Deus o A e o Z, ou o alfabeto. E com o alfabeto, os céus, e com o alfabeto, a terra. O que está sendo dito ali na descrição é mais ou menos assim: no princípio criou Deus o hebraico, e com o hebraico, os céus, e com o hebraico, a terra. Por quê? Porque depois nos outros textos você vai ver que está escrito assim: e disse Deus, haja, e falou Deus, haja, e disse Deus, seja. Para que essa linguagem criativa pudesse agir, a Kadosh Baruch Hu precisava ter criado essa linguagem. Então, nós acreditamos, pelo que o texto da Torá em hebraico nos traz, é que a Kadosh Baruch Hu, primeiro ele cria a linguagem, e através dessa linguagem todas as coisas são criadas. E essa linguagem, quando a Kadosh Baruch Hu cria essa linguagem, aí faz todo sentido. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é o texto do Gênesis. Aí quando eu vou aqui, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era divina, e a palavra estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pela palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nele quem? Na palavra, estava a vida.
e a vida é a luz para os homens. Por quê? Porque depois você vai ver no próprio texto do Sefer Bereshit, que quando a Kadosh Baruch Hu cria o homem, ele cria o homem, molda o homem, sopra no homem o Ruach, e essa palavra, esse davar, esse fôlego que está presente na criação, traz vida ao homem. Agora, bem verdade é que essa palavra, né, esse verbo, vamos usar esse termo, né, ele habitou na sua plenitude em Yeshua HaMashiach. Isso nós concordamos, tá? Mas eu preciso entender o que Yohanan está dizendo aqui, o que está sendo descrito por Yohanan. E ele vai dizer assim, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora aqui está o ponto. Yeshua é glorioso? Com toda certeza. Com certeza. Nele habitava a plenitude da divindade? Com toda certeza. Mas ele é o unigênito do Pai. E é isso que a gente precisa entender. Tá? Então, assim, eu sei que é muito difícil para a pessoa que está dentro desses dogmas quebrar esses dogmas, mas ela precisa entender que todos os textos bíblicos, se eles não harmonizarem com a Sagrada Torá e com os profetas, eu tenho um problema com o texto bíblico. E aí eu vou ter que aprofundar. Pode ser um problema de tradução, pode ser um problema de interpolação, pode ser um problema de interpretação, ou pode ser um problema que eu tenho também ao analisar o texto, a capacidade, pelo nível de estudo que eu tive da Sagrada Escritura, para conseguir entender aquele texto, tá? Mas se aqui Yohanan João estivesse dizendo algo que é contrário a tudo que foi dito, a gente tem um problema, porque eu tenho Mateus relatando Yeshua dizendo quem é, e aí Yohanan relata outra coisa, então não ficaria harmônico. A Escritura Sagrada, ela precisa harmonizar, tá? Eu sei que a pessoa de Mashiach, até dentro do judaísmo ortodoxo, não é simples de se entender nem de se explicar, não é simples, tá? Agora, o ponto é, Yeshua deixou muito claro quem ele é, e deixou muito claro a quem nós devemos adorar. Então, no dia do juízo, você que está me assistindo, e a gente caminha aqui já para a conclusão, no dia do juízo você não vai ser julgado. Quando nós estivermos diante do juízo, você não vai ser julgado por eu não adorei Yeshua, então por isso eu não vou ser salvo. Não, porque o próprio texto diz a quem nós devemos adorar, tá? Agora, o que nós devemos concentrar e nos esforçar em fazer uma retificação, um tikkun dos nossos atos, das nossas obras, da nossa conduta, da nossa prática, e nos elevar em prática de mitzvot, né, de ordenanças dos mandamentos, e nos elevar em conhecimento da Sagrada Escritura. Tem um texto de Oséias, que diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E isso é muito citado, só que as pessoas não continuam o texto, porque rejeitaram a lei. Eu também os rejeitarei. Então, veja que o conhecimento que está sendo citado lá é conhecimento do quê? Da Torá, na Sagrada Torá, né? Na Sagrada Escritura. A gente caminha aqui já para o final. Eu combinei com o Gabriel da gente manter esse padrão de 1 hora, não estender. Eu sei que 1 hora é bem curta, é bem resumido, mas a gente não vai resolver todos os temas que nós temos para resolver, nem em 2, nem em 3. Então, eu acredito que a verdadeira Torá, ela tem que ser um remédio dado em doses homeopáticas, né? Se eu posso dizer assim, né? Então, um pouquinho
a cada dia, né? Se eu der muito, talvez a pessoa não suporte, ela, ao invés de fazer bem, faça até mal, né? Que ela não vai suportar. Mas aos pouquinhos nós vamos estudando a Torá com profundidade, e você que está nos acompanhando, que está vendo esse estudo, depois você comenta aí embaixo o que você achou, né? Coloca o seu feedback e coloca também os temas que você gostaria de ouvir para a gente trabalhar, para a gente detalhar. É óbvio que a gente não consegue explicar todas as perguntas que são feitas aqui, porque às vezes uma pergunta é curta, mas a resposta é extremamente longa. Mas dentro do possível a gente vai procurar pegar todas as perguntas, todas as questões aqui e trazer luz, né? Acender essa luz da Torá para que os filhos de Israel possam voltar para casa. E você aí que está nos assistindo, que é uma ovelha perdida da casa de Israel, que é um Baal Teshuvá, né, um senhor da Teshuvá que está voltando em Teshuvá, o que eu tenho a dizer para você é: ouça a voz de Yeshua HaMashiach. Ele disse assim: eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Então que você possa ouvir essa voz, e essa voz não vai te confundir, ela não vai te deixar em trevas, porque a luz resplandece nas trevas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Como o Rabi falou, uma simples pergunta gera tudo isso de conteúdo, né? E é pura verdade, porque a gente tinha trago aqui mais umas 10 perguntas e todo o conteúdo foi em cima de uma pergunta só. Então eu acredito que com esse programa ficou bem explicado quem é Mashiach e quem nós devemos adorar. Acredito que em cima dessa pergunta podem surgir outras, né? Como adorar a Deus, então, se Ele é o único que deve ser adorado. E esse é um tópico até que a gente pode levantar para outros programas, mas, como o Rabi disse, a gente tem que ir aos poucos e manter essa chama sempre acesa. Então, se você continua com essa chama acesa, eu quero ver nos comentários aí todo mundo comentando com uma lâmpada, simbolizando que a luz da Torá está clareando a sua mente, né, está abrindo o seu entendimento, e como nós dizemos no hebraico, né, klipot, escamas estão sendo caídas aí. Caminhamos já para o fim, né? Eu agradeço aqui a presença de todos que nos assistiram, de todos que curtiram, que comentaram, que compartilharam esse programa. É só o segundo, então vocês já viram como é que está o conteúdo. Então, se o segundo está assim, imagina o terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Mais uma vez eu reforço que o link para a aquisição do nosso curso Teshuvá está na descrição do grupo Hatshuvá, e também aqui na descrição do vídeo. Então, se você tem interesse em adquirir esse curso e aprender mais sobre o judaísmo, vocês viram que com uma pergunta gerou tudo isso. Imagine com diversas aulas que tem no nosso curso. Adquira, que eu tenho certeza que vai mudar a sua cosmovisão do mundo. Então, é o que tínhamos para hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e até o próximo programa Hatshuvá. Shalom, shalom.